29 de maio, São Paulo VI, Papa, ano 1978, Castel Gandolfo, Itália. Giovanni Battista Montini nasceu em Concesio em 26 de setembro de 1897, em uma família engajada na vida religiosa e civil. Com o testemunho de seus pais, foi-lhe transmitido o sentido da vida interior, da oração, do compromisso católico a ser perseguido consistentemente na vida pública e do apego à doutrina da Igreja e ao Papa. No Colégio Arici, em Brescia, foi aluno dos jesuítas nas escolas primárias e secundárias, depois frequentou o clube estudantil dos filipinos do famoso Oratório della Pace. Na adolescência, após alguns retiros espirituais com beneditinos e camaldulenses, percebeu os sinais da vocação ao sacerdócio. Recomendado pelo diretor espiritual, ingressou no seminário diocesano, onde frequentou cursos externos por motivos de saúde. Concluído o processo formativo, foi ordenado sacerdote em 29 de maio de 1920. O santo caminhava para um compromisso paroquial quando foi enviado a Roma para continuar seus estudos. Aluno do Seminário Lombardo e do Gregoriano, formou-se em filosofia. Durante alguns anos frequentou o curso de licenciatura em Letras e Filosofia na Universidade de La Sapienza. Depois frequentou a Academia de Nobres Eclesiásticos e, em seguida, ele obteve uma licenciatura em Direito Canônico em Milão. Em 1923, chamado para fazer parte do quadro diplomático da Santa Sé, foi enviado para a Polônia, como funcionário da Nunciatura de Varsóvia, onde permaneceu apenas 4 meses porque o clima muito severo não lhe convinha à saúde. De volta, formou-se em Direito Civil pela Lateranense. Em outubro de 1924 ingressou na Secretaria de Estado como escriturário e entre 1930 e 1937, lecionou História da Diplomacia Pontifícia na Universidade Lateranense. Entretanto, em 27 de novembro de 1923, foi nomeado assistente do Círculo Romano da FUSI, Federação Universitária Católica Italiana, e 2 anos depois como assistente central. Manteve-se sempre profundamente ligado a este apostolado entre os jovens estudantes. Aos jovens estudantes transmitiu uma fé inteligente e livre, mesmo diante da oposição do regime vigente, uma cultura sedenta de verdade e aberta ao diálogo, uma liturgia límpida e elevada, da qual deveriam participar efetivamente, uma moral rigorosa, mas confiante no bem de Deus e do homem, uma caridade ativa. Em 1933 viveu com dor a demissão forçada deste cargo, mas suportou a prova com humildade, espírito de obediência e amor à Igreja. Em 13 de dezembro de 1937 foi nomeado deputado da Secretaria de Estado. Durante a Segunda Guerra Mundial, dirigiu o Gabinete de Informação do Vaticano para procurar soldados e civis prisioneiros ou desaparecidos, a fim de aliviar o sofrimento das populações envolvidas na guerra. Ele também compartilhou em primeira pessoa a preocupação de Pio XII pela cidade de Roma, organizando assistência caritativa e hospitalidade para os perseguidos pelo nazifascismo, especialmente para os judeus. Com a queda do fascismo, colaborou na fundação das ACLI, Associações Cristãs de Trabalhadores Italianos, contribuindo para a reconstrução da Itália. Em 29 de novembro de 1952, foi nomeado pró-secretário de Estado para Assuntos Ordinários. Em 1º de novembro de 1954 foi eleito arcebispo de Milão, e foi consagrado na Basílica de São Pedro em 12 de dezembro de 1954, fazendo sua entrada solene na Catedral de Milão na tarde da Epifania de 1955. O santo viu-se projetado numa extraordinária experiência pastoral, que através de novos caminhos de evangelização, o comprometeu profundamente a lançar soluções válidas para os problemas da crescente imigração e da difusão do materialismo e da ideologia marxista, sobretudo no mundo do trabalho. Neste trabalho conseguiu envolver as melhores forças culturais, sociais e econômicas no esforço de reconstruir o rosto cristão da diocese. Ele estimulou o nascimento de novas ferramentas operacionais, escritórios, institutos, periódicos,
para ajudar a atualizar a gloriosa tradição ambrosiana, mantendo-se fiel a ela. Sempre atento às pessoas distantes, organizou uma grandiosa missão de cidade, convidando-os explicitamente, com grande delicadeza e reconhecendo as falhas da Igreja em seu afastamento. Com previsão profética e em perfeita sintonia com o que teria sido a principal preocupação do seu pontificado, identificou a evangelização como a necessidade primordial da Igreja do nosso tempo. Por isso também se comprometeu fortemente com a construção de até 123 novas igrejas para os subúrbios da cidade e para as cidades do cinturão industrial milanês, ampliado pela imigração interna após a Segunda Guerra Mundial. Em outubro de 1958, com a morte de Pio XII, foi eleito João XXIII, que nomeou Dom Montini cardeal no consistório de 15 de dezembro de 1958. Durante a primeira sessão do Concílio Vaticano II, aberta pelo Papa João XXIII, em 11 de outubro de 1962, cardeal Montini foi significativamente apreciado por suas intervenções nos esquemas de sacra liturgia e de eclésia. Com a morte do Papa João, após um breve conclave, foi eleito Papa em 21 de junho de 1963, tomando o nome de Paulo, escolhido, como escreveu em nota, por admiração ao apóstolo missionário, que leva o Evangelho ao mundo, em seu tempo, com critérios de universalidade, protótipo da catolicidade. O pontífice deu vida a inúmeras iniciativas, sinal de sua viva solicitude pela Igreja e pelo mundo contemporâneo. Foi o primeiro Papa a fazer viagens apostólicas nos tempos modernos, da Terra Santa à ONU, de Portugal à Turquia, da Colômbia à Uganda, até a Ásia, onde sofreu um atentado em Manila em 27 de novembro de 1970, permanecendo ligeiramente ferido. Austrália e Oceania, ocasiões que também tiveram profundo significado no campo ecumênico e político. Ele foi o arquiteto de um magistério constante para a paz, especialmente no Vietnã, Oriente Médio e África, com atenção vigilante à Igreja do Silêncio e aos países do Oriente, instituiu o Dia Mundial da Paz. Dotado de uma marcada consciência ecumênica, iniciou iniciativas de encontro com outras confissões e com as grandes religiões do mundo. São conhecidos os acontecimentos que caracterizaram o seu pontificado, a orientação e conclusão do concílio, com a aplicação dos seus documentos, em particular a reforma da liturgia e da cúria romana, nos moldes da simplicidade da Igreja, as crises que afetaram o corpo eclesial em várias ocasiões naqueles anos, às quais respondeu colocando-se como guia para uma corajosa transmissão da fé, a reafirmação da tradição teológica sobre a transubstanciação, para responder a novas leituras que se afastem de sua plena compreensão, a apresentação mais adequada aos tempos das profundas razões da escolha presbiteral celibatária. A difícil relação da Igreja com o mundo do trabalho, que cultivou na fidelidade ao ensinamento do magistério e na abertura aos novos contextos sociais, a ação clarividente com que se relacionava com os regimes comunistas para afirmar o valor da fé e da pessoa humana, o surgimento dos países do terceiro mundo e suas propostas sobre o desenvolvimento solidário e a enculturação da fé, numa afetuosa partilha dos sofrimentos dos pobres, o ataque aos valores da vida, especialmente a vida nascente e da família, contrastados com inúmeros discursos e a proposição da encíclica sobre o amor conjugal e a regulação da natalidade, o protesto estudantil, ao qual respondeu com uma nova e apreciada modalidade de diálogo com a juventude, ataques pessoais, aos quais reagiu abraçando a cruz e propondo o Evangelho com força humilde e amor extraordinário pela Igreja, as tensões políticas e sociais que em algumas nações culminaram na época do terrorismo, às quais ele se opôs a intervenções humanitárias sinceras, que comoveram o mundo inteiro. Depois de uma doença muito curta, morreu em Castel Gandolfo na noite de 6 de agosto de 1978, enquanto recitava com fé o Pai Nosso. São Paulo VI foi um homem de profunda espiritualidade, fundada na Palavra de Deus, nos padres da Igreja e nos místicos, e de caráter reservado. Humilde e gentil, ele era absolutamente sóbrio na vida cotidiana, dotado de uma alma confiante e serena, manifestou uma sensibilidade e humanidade excepcionais, enriquecidas por uma vasta cultura, revelou uma notável capacidade de mediação em todos os campos, garantindo solidez doutrinal católica num período de convulsão ideológica.
Precisamente em tal contexto destacam-se ainda mais as suas virtudes incomuns: uma fé forte e envolvente, uma esperança indomável e encarnada, uma caridade vivida em uniformidade com a vontade de Deus, como dom para todos os homens. A oração, enraizada na palavra de Deus, na liturgia, na adoração cotidiana do Santíssimo Sacramento, sustentou e fundou o cristocentrismo do seu pensamento e da sua ação, corroborado por uma significativa e exemplar veneração a Nossa Senhora. Daí as razões das suas escolhas e suas orientações. Ele era prudente em suas decisões, tenaz em afirmar princípios, compreensivo pelas fraquezas humanas, sempre um zeloso pastor da Igreja. Um dos colaboradores mais próximos e confiáveis, o cardeal Ugo Poletti, seu vigário-geral para a Diocese de Roma, traçou sua personalidade humana e espiritual em relação às virtudes. Sua fé, o amor à Igreja, o domínio absoluto de si mesmo, ao longo sofrimento, tenso também na solidão espiritual, acostumado a dar amor em vez de recebê-lo, o havia treinado para uma linearidade de expressão que os incautos chamavam de frieza. Só quem soube aproximar-se de Paulo VI pode testemunhar a sua autêntica santidade heróica. A sua vida pública, severa e austera, era como um véu de modéstia, atrás do qual gostava de esconder a sua verdade de relação íntima com Deus, por amor à Igreja e aos homens. São Paulo VI, rogai por nós.